Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos. Começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa com 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Com temas voltados ao mundo dos negócios, inovação, tecnologia, investimentos e oportunidades, contamos com a participação de clientes, especialistas, profissionais, líderes empresariais das mais diversas áreas. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que fica aqui, embaixo aí vocês estão vendo, e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nos acompanhe também nas nossas mídias sociais, que estão aparecendo aqui na tela no decorrer do programa. Hoje conosco, Roberto Felim Júnior, que gosta de ser chamado de Beto, ou Betinho, para quem já conhece o Betinho, sócio-gestor do aplicativo de mobilidade urbana Garupa, aplicativo 100% brasileiro e fundado aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, na cidade de Santa Maria. O Beto também, além de empresário, já exerceu o cargo de vereador e prefeito de Frederico Westphalen. Um abraço ao pessoal de Frederico Westphalen que nos assiste sempre, todos os programas sempre estão conosco na audiência através do grupo lá de comunicação Luz e Alegria. Seja bem-vindo, Beto, que vai nos contar um pouquinho deste empreendimento sensacional que chama-se Garupa, aplicativo 100% nacional. Beto, prazer ter conosco aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer todo meu, Vlamir. E, em nome do Maurênio, teu nome aí, agradecer a oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho de mobilidade. E falar de mobilidade sempre é bom, porque automaticamente a gente fala de desenvolvimento, interligação de bairros com o centro da cidade. Trazer mobilidade para uma cidade é trazer desenvolvimento desta comunidade. Então, é muito confortável falar disso. Como é que surgiu o Garupa? De onde é que... 2016, se eu não me engano, Beto, veio os aplicativos para o Brasil. Exatamente. Quando começou os aplicativos de mobilidade, especial a Uber, foi o primeiro aplicativo de mobilidade a chegar no Brasil. Acho que a gente tem que fazer um exercício no tempo de entender o porquê surgiu aplicativos de mobilidade, da forma como surgiu a própria Uber e uma carência do mercado, principalmente de atendimento, uma carência de atendimento à população. E aí, com o aplicativo de mobilidade, demonstrando, escancarando essa carência, nós tínhamos conflitos, como aconteceu em Porto Alegre e tantas outras cidades, dos setores de mobilidade com os aplicativos de mobilidade. E um desses conflitos, na visão do nosso hoje CEO, proprietário da empresa, o Marcondes, vislumbrando essa possibilidade, buscou na carência a criação de um aplicativo de mobilidade 100% brasileiro com tecnologia 100% brasileira. Então, o Garupa, ele tem o seu código, ele é de tecnologia 100% brasileira e começou lá atrás essa caminhada principalmente, não em grandes centros. Santa Maria é uma cidade que a gente pode chamar de não pequeno porte, mas que também era o primeiro aplicativo indo ao interior do estado, levando mobilidade urbana ao interior do estado, como foi um grande desafio nós levarmos para cidades como Frederico Westphalen, tantas outras que a gente tem hoje no estado, são mais de 143 cidades que a gente tem dentro do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Bahia, São Paulo, já estamos em algumas cidades do Brasil, em alguns estados do Brasil, em plena expansão, justamente porque é algo muito novo, é um negócio muito novo ainda, a mobilidade e aplicativo de mobilidade. Beto, tenho certeza que você que está nos acompanhando, está nos assistindo aqui no nosso Pod Business, você tem aí no seu telefone um aplicativo de mobilidade. Mas a gente tem a curiosidade de saber como é que funciona. Beto, como é que é? Tu falou 100% nacional. E como é que é essa tecnologia? Como é que foi desenvolvido isso para vocês? Porque os outros já vêm com tecnologia importada e tal. Mas como é que foi a do Garupa? Como é que surgiu essa tecnologia para vocês? Isso que a gente quer saber. É muito bacana que, assim, o aplicativo de mobilidade, a gente precisa entender, nós temos clientes, e o nosso cliente, dentro do aplicativo, é o motorista. É ele quem é responsável por prestar um atendimento ao passageiro. É ele quem pode dar essa segurança de atendimento ao passageiro. E para isso, o Garupa buscou, dentro da sua montagem de estrutura,
que fosse um aplicativo humanizado, que fosse um aplicativo de atendimento presencial. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se tu esquecer um objeto dentro de um carro de algum aplicativo de mobilidade, a primeira coisa que tu vai buscar é o contato com o responsável na cidade. Então, dentro da estrutura que o Garupa tem de mobilidade, como tem tantos outros aplicativos hoje no Brasil, como é o Uber, como é a 99, que é o básico entre tu chamar uma corrida, ter um motorista, prestar o serviço e te levar até o destino, calculando o valor do quilômetro, o Garupa ele é personalizado conforme a realidade local. O nosso aplicativo permite isso. E a gente não abre, o Garupa não vai abrir a expansão dele em uma cidade, o sinal, e começar uma operação se ele não tem um sócio. A gente chama de sócio, né? Porque são 3 modalidades. Sócio é uma espécie de franquia, né? É como se fosse uma franquia, mas a gente, quando fala em franquia, fica aquele sentimento, estou pagando royalty, tenho que dividir. Não, tu és sócio do Garupa na cidade. Essa é a diferença. Então, a gente chama de sócio operador, que é o sócio que cuida da cidade, e ele é um empreendedor. Tem o sócio gestor, que é o sócio, hoje nós temos, por exemplo, nós estamos na busca de um sócio gestor na região da fronteira. Então, ele vai pegar toda uma região e fazer a gestão sobre os seus sócios operadores. E, esse ano, diante do cenário que vinha se apresentando, nós criamos a categoria de sócio colaborador. Aquela cidade que não tenha sócio, mas tem motoristas que se destacam e querem ser empreendedores e ter o seu próprio negócio. Então, ele pode ser motorista e ser um sócio colaborador. Mas o sócio é quem define, pela tecnologia montada dentro do Garupa, a tarifa da cidade, o momento de dinâmica, né? A autorização e aprovação do motorista. Quem conhece mais um motorista do que uma pessoa que já seja morador da cidade, que tenha raízes na cidade, que se relaciona com o poder público e com os órgãos de segurança. E com isso a gente consegue, dentro dessa personalização do Garupa, oferecer segurança. Eu falo sempre, tenho uma oportunidade nas minhas falas, Vladimir, se eu tenho condições de chamar o aplicativo para transportar a minha filha, que tem 10 anos, automaticamente passou-se no teste de segurança, né? Sim. Porque se eu me sinto confortável e seguro com isso, é o que eu quero para as outras pessoas, para os outros pais, a filha ou o filho que vai para uma festa na madrugada. Então, a gente busca nisso a aprovação dos motoristas, uma aprovação local, documentação necessária, inclusive os antecedentes criminais, e isso tudo vai para uma pasta de documento digital no nosso sistema, onde nós temos a gestão completa da corrida e como funciona o aplicativo. A gente tem um relatório completo. Se daqui a um ano, de uma corrida realizada há um ano atrás, ou há 1 hora atrás, onde tu esqueceu a chave de casa dentro do carro, a gente consegue pelo sistema, vai aparecer o trajeto, o motorista, mas com quem que eu falo? Na tua cidade tem um sócio. Tu vai falar com ele, porque o sócio operador, obrigatoriamente, tem que ter um escritório local. Sim. E a gente tem pessoas que são o analista de painel e o relacionamento. Relacionamento, quem faz, o que faz neste cargo? Perfeito. Esse cuida do motorista. Surge uma oportunidade aí, Beto, digamos assim, de investimento para uma pessoa que quer ser o parceiro de vocês como sócio no Garupa. Vladimir, eu acredito que aqui pelo podcast, né, na informalidade, né, já passou muitos empresários. Sem dúvida. E muita gente escuta o programa vislumbrando a possibilidade de empreender e investir. Tem 3 situações que para mim são situações de sonho de negócio. Pouco investimento, né, escalável e receita recorrente. A mobilidade não tem estoque. Eu tive posto de gasolina, então eu sei bem o que é. Aqui em Porto Alegre, inclusive, é estoque. O preço altera, tu tá com estoque, veio a guerra na Rússia, veio a pandemia. Jesus. Claro que tu enfrenta essas situações com a mobilidade, como, por exemplo, choveu, o que para muitos é um transtorno, para a mobilidade é um grande movimento. Sim. Porque o movimento aumenta no número de corridas. E aí tu coloca dinâmica, o motorista ganha mais. Então, tu tem de manhã, de tarde e de noite o aplicativo funcionando. Ele é escalável, porque hoje eu comecei, olha só que interessante, em Frederico.
quando a gente vibrou, quando fez as primeiras 5 corridas na cidade. E o motorista, eu tinha um só motorista, e ele chegou no pátio do posto lá tomar um café e disse assim, Betinho, primeira corrida. Hoje eu fiz R$25, que foi as 5 corridas. Era R$5 a corrida na época, né? Hoje a gente faz a média de 700 corridas. Então, ele é escalável. E eu tenho as corridas acontecendo. E o que eu tenho que cuidar? O equilíbrio como sócio operador de uma cidade. A história do ovo e da galinha, que vem primeiro? Eu boto mais motoristas ou eu trago mais clientes? Tu vai fazendo esse crescimento gradativo porque tu tem que manter o equilíbrio, porque o sistema te dá quando está tendo chamadas e tu não está atendendo a demanda. Ou quando tu tem motoristas parados, e esse é o grande desafio. Por quê? Se tu coloca muitos motoristas achando que tu vai ter a receita com isso, tu vai ter motoristas sem corrida, que saíram de casa. E essas pessoas que a gente tem que ter o maior cuidado, que saíram de casa com a esperança de, na realização de corridas, ter receita para poderem levar de volta para casa. Então, o trabalho social que a gente faz não é só desenvolvimento dentro de uma cidade, mas principalmente com os motoristas. Então, ele é escalável, ele é receita recorrente, baixo investimento. Por quê? Porque o que a gente quer de um sócio na cidade não é que ele coloque dinheiro na operação, é que ele desprenda de tempo e relacionamento para captar clientes e captar motoristas. E a chave vai virar. Não tem ativo imobilizado também, né? Não tem, é uma maravilha. O negócio é uma maravilha. Ali, o sonho o grande desafio, obviamente, que existe, como qualquer empresa, mas essa é a responsabilidade do Garupa, e ela busca oferecer isso ao sócio, é a tecnologia. A gente tem, né? Eu escutei uma frase, se me permite, eu vou lembrando, e quando eu fui começar no Garupa, o primeiro dia de operação, na época o Bill, que era responsável pela expansão, ele disse, Betinho, deixa eu te falar uma coisa, tu tá todo felizão aí. Tecnologia, quando tudo der certo, a tua vida vira um inferno. E é verdade. O problema da tecnologia vai aparecer quando tu tem demanda, não quando tu não tem. É assim, na TV, na transmissão, num programa, né? E é isso. Ele pode bugar, ele pode parar. Então, o trabalho como empresa é investir pesado em tecnologia, uma equipe de TI, nossa, 100% brasileira, espalhada pelo Brasil. Onde? A gente tem home office, vários responsáveis pela tecnologia. Nós tínhamos escritório em Porto Alegre. Com a pandemia, houve essa descentralização. Então, a gente tem pessoas aqui de Porto Alegre, mas o escritório, onde fica nosso CEO, é Balneário Camboriú. E no estado, a gente está com um escritório, com uma equipe, além de home office, centralizada lá em Frederico para auxiliar as demandas do Rio Grande do Sul. Mas o sócio, por exemplo, lá de Livramento, que vocês estão procurando, Livramento... Seu Ricardo, lá em Livramento, seu Ricardo, em Bagé o Lucas, em Alegrete o Leonardo. Ele tem esse acompanhamento, então 24 horas ele tem o suporte de equipe, mas ele faz a operação local. Isso me falando cidades, como faz parte da nossa rotina, a gente acaba lembrando do nome de cada um, porque hoje o meu telefone pessoal, ele não está somente com o sócio. Ele está com todos os motoristas, porque a gente é relacionamento. A gente tem que permitir e se tornar o grande diferencial dos demais aplicativos, principalmente no atendimento e suporte aos motoristas e aos nossos sócios. Esse é o nosso grande desafio. A gente está focado nisso e nós falávamos nos bastidores, né? Uma palavra muito forte e necessária nesse momento em qualquer empresa: comunicação. A gente tem que estar em uma comunicação de fácil entendimento, mas clara. Que se faça entender, né? Que se faça entender. E é isso que a gente vem trabalhando dentro da mobilidade. E não só da mobilidade, Beto. Vocês têm aqui delivery, vocês têm o Garupa Pet, que é uma... O Garupa Business. o né? Garupa Business, que é dentro da categoria. Isso. Quem sabe já é uma homenagem ao podcast. Então, esse é um diferencial? Esse é um que está ganhando, assim, digamos, a concorrência de vocês nas cidades? É claro que assim, a gente falar aqui, porque hoje, se tu não ficar atento ao mercado, aquilo que tu fez de inovador, o teu concorrente em 15 dias ele já copia. E algumas coisas a gente olha também do concorrente e vê que está dando certo, faz parte do negócio. Faz parte do negócio, né? Exato. Difícil é para aquela empresa que não aceita que o concorrente possa estar fazendo algo melhor. Né? Para nós não tem problema nenhum. Mas nós, como somos pioneiros, essas modalidades, elas vieram como
uma oferta ao nosso cliente passageiro de, por exemplo, o Garupa Business. Chamava-se no passado de Garupa Estudante. O Garupa Business, ele é para as pessoas de negócio, o autônomo que presta seu serviço, o profissional da área da saúde, o estudante. O Garupa Business é aquela corrida que tem um desconto para quem usa todos os dias e ele pede uma aprovação mediante uma comprovação, vem para a nossa base o sócio local, diz, Flamir, tu usa para o trabalho todos os dias, aprova e aí libera no teu cadastro ali, quando tu vai chamar, tu pode chamar no Garupa Business. Aí tu vai ter um desconto na corrida todos os dias. Mas para as mulheres, e nós somos pioneiros nisso no Brasil, o Garupa é pioneiro, Garupa Mulher, motorista mulher, Atende mulher. Atende mulher, ela atende todos, mas a mulher quando chama só cai, se ela marcar lá no cadastro dela que ela tem preferência, só vai cair para motorista homem se não tiver nenhuma mulher online. Então é uma maneira também de confiabilidade e realmente assim, as mulheres no seu trabalho, na sua atenção, né, têm prestado um serviço fantástico. O motorista ele é autônomo, né? Ele faz o seu trabalho na hora que ele quer. Isso tem que ficar muito claro. A gente não cobra horário, ele tem a liberdade de trabalho. Autônomo mesmo. E ele precisa ter um suporte de segurança. Então, motoristas mulheres têm essa possibilidade de, só quero atender passageiras mulheres e mulheres passageiras só querem chamar motoristas mulheres. Perfeito. Então, a gente dá essa oportunidade de ferramenta de segurança para eles. Perfeito. Reverso. E tem motos, né, no Garupa? Tem. A gente começou agora, há poucos meses, em Minas Gerais, uma das cidades. Tem dentro da nossa plataforma a tecnologia para a parte de chamadas para moto. Porém, nós estamos com cautela implantando diante do cenário de segurança local. Isso que é o bacana das nossas decisões como Garupa, né? A gente trata em cada cidade, cada realidade. Então, dentro do aplicativo, tu tem todas essas modalidades de chamada. Mas, em paralelo, o Garupa percebeu que ele precisava atender melhor esta demanda dos nossos clientes motoristas. E aí surgiram outros negócios dentro da estrutura Garupa. Hoje a gente tem um banco digital, o Garupa Pay. Então é uma ferramenta que o motorista, o sócio, pode ter no seu telefone, que é porque as corridas feitas a prazo, por exemplo, o Vlamir pagou no cartão a corrida. Mas o motorista precisa de dinheiro no dia. Então a gente trabalha com a possibilidade, tendo o Garupa Pay, ele pode fazer as antecipações diárias dos seus ganhos, até 2 antecipações diárias, num limite de R$200, e assim ele consegue ter o volume financeiro para ele, e a gente fica com esse ônus de fluxo de caixa para poder se organizar. Tudo controlado pela TI do Garupa. Tudo pela TI, todos os relatórios, é tudo pela TI. Então tem o Garupa Pay, tem o Garupa Mobilidade e a mais nova novidade, que é o Garupa Protege. Porque a gente sentiu, ao longo do tempo, uma grande carência dos nossos motoristas Garupa e motoristas de aplicativo, porque a gente é atento ao mercado, percebeu que muitas seguradoras dificultavam ou não faziam nem questão, algumas poucas, de atender motoristas de aplicativo. O risco de acidente, né, tá o dia todo num cenário em que ele fica mais exposto. E aí o Garupa buscou, e agora aprovado, lei federal, a regularização já existe há 16 anos, mas agora regularizada e amparada por lei, as associações de proteção veicular. Então o Garupa hoje o Garupa Protege, é uma associação de proteção veicular do seu motorista. Para todos os motoristas de aplicativo e cidadão comum. Independente se é do Garupa. Veja que bacana. Se o Vlamir diz assim, pô, Betinho, eu quero ser sócio em Porto Alegre. Aqui é uma estrutura que cabe e compete. Eu quero ser sócio em Porto Alegre. Além de ser sócio do Garupa Mobilidade, hoje o nosso sócio, quando assina um contrato, ele ganha a franquia. Aí sim a franquia. Com receita recorrente da proteção veicular, onde ele pode vender para toda a comunidade. E hoje mais de 75% da população não tem nenhum tipo de proteção ou seguro no seu veículo. Então a gente hoje oferece 2 negócios em um aos nossos sócios, operadores ou colaboradores ou gestores para explorarem na sua cidade ou região. Beto, eu te confesso, o nosso podcast é business, né? Eu te confesso que eu tô, sinceramente, olha,
bem entusiasmado com E assim, o sucesso de vocês e com as possibilidades, porque a gente fala para vocês, né, oportunidades de negócio, e essa é uma oportunidade maravilhosa, né? assim, ó, cidade, eu tenho um sócio, né, em Salto do Jacuí. Eu estou citando como exemplo. Ele Sim. começou devagarinho como sócio colaborador. E a gente fica feliz quando chega esse momento. Há 2 semanas atrás ele mandou uma mensagem e disse, olha, eu queria Arroio do Tigre, eu queria tal cidade, eu queria tal, todas em roda. Quer fazer? Olha, bacana, vamos somar a população. Daí fizemos o cálculo, vamos chegar a 70 mil habitantes aí? Puxa aqui, puxa ali, fechou o mapa, fechou o cerco. Bom, meu amigo, então tu não é mais sócio colaborador. Tu tá pronto para virar um sócio operador. Vamos ver a documentação necessária, sobe este degrau, porque daí, consequentemente, tu assina o contrato da proteção veicular, porque tu passa a ter uma população de 70 mil habitantes. Com 1.000 placas, Vamos trabalhar. com 1.000 placas, tu tem uma receita recorrente de 15 mil reais. Com 1.000 placas, 1.000 clientes. Na proteção veicular. Na proteção, fora toda a mobilidade. Mas e o que eu faço para vender proteção veicular? Conversa, oferece, não tenha vergonha, te relaciona numa mesa dos teus amigos de futebol. E ele é mais em conta que o seguro normal, Beto? É porque, olha só, a proteção veicular, vamos pegar um cálculo de um carro popular, né? Uma FIP de 45, 40 mil reais. Vai te custar 150 reais por mês. A partir do primeiro dia que tu passou na vistoria e tu pagou pela associação, tu já está com o teu carro protegido, com guincho 24 horas, 400 quilômetros ou 1.200, com chave reserva, com assistência de hotel, com um carro de aplicativo para te levar. Né? A gente pega e, obviamente, a gente bota em rede daí para que os nossos motoristas possam atender essas demandas. Nós lançamos oficialmente há uma semana. Já nascemos com 23 sócios na proteção veicular, que são sócios que já assinaram o contrato. Imagina, tu nascer com um negócio em que tu já tenha 23 sócios parceiros para explorar em sua cidade. Eu, por exemplo, além da gestão que a gente faz, eu assinei um contrato lá em Frederico. Então, as 10 placas aprovadas essa semana já estão na minha receita recorrente. Né? Então, Flamir, é uma oportunidade. Mas a minha cidade tem só 15 mil habitantes. Nos desafie, vamos nos desafiar juntos. Sem dúvida. Uma cidade com 15 mil habitantes vai te dar uma receita na mobilidade, ela é crescente, mas uma receita aí de 4, 5... Esse teu sócio lá, Beto, nessa cidade que tu tá falando, ele vai ter a cara do garupa. Ele vai ser o seu garupa, né? Eu vou te dar um exemplo, cidade. se me permite. Claro. Eu tenho um sócio, nós temos um sócio, o garupa, que é um dos primeiros sócios, que é vereador na cidade de Cruz Alta. Ele é um dos líderes de corrida hoje dentro do Rio Grande do Sul. Sabe como é que é o nome dele de campanha? Não faço ideia. Iorã do Garupa. Assim, virou sobrenome dele. Que não é. Eu, obviamente, eu tive uma passagem na vida pública, né? Então, fui prefeito lá em Frederico. E sentia a carência de mobilidade, mas hoje, já um pouco desligado dessa parte política, Betinho do Garupa, cria a identidade. Isso é bacana, isso é fantástico. Isso é fantástico. Por isso, a nossa escolha do sócio não é somente o sócio que nos escolhe. Sem dúvida. Nós, a partir de uma entrevista, de uma conversa, de uma visita, eu volto ao Frederico, eu tenho Carazinho, Sarandi e passando aqui Arroio do Meio, que é onde eu estive nas enchentes. Eu fiquei quase 30 dias ali ajudando no período das enchentes. Conheci pessoas que ontem recebi uma ligação e ele disse, quero ter a oportunidade. Se eu passo aí, a gente conversa, constrói juntos. Então, esse trabalho de conversa, por quê? A gente também escolhe o nosso sócio, o cara que vai estar ali na cidade nos representando. Nós temos em Juí, é uma sócia, a Thaís. Do Garupa. A Thaís do Garupa. Ela disse a Thaís do Garupa. Você que está querendo ser sócio do Garupa. Te prepara para um sobrenome novo. Vai trocar o sobrenome, sem dúvida nenhuma. Te prepara para um sobrenome novo. Porque a gente novo. não consegue... Desculpa eu falar os nomes aqui, mas eu não consigo falar com o seu Ronaldo do Uber. Quem é o Ronaldo? Ninguém sabe. Agora, a Thaís do Garupa, ela tá lá, o Betinho, o Iorã do Garupa, além de vereador, com o nome que é Iorã do Garupa, tu sabe aonde ele mora, tem o telefone dele e tu pode colocar o teu filho num carro que tu vai se sentir seguro. Esse mercado
Você sabe, você acompanha os nossos programas aqui, você está inscrito no canal. Se não está inscrito, se inscreva no canal para receber essas notificações, ficar sabendo dessas novidades, né? A gente ficar sabendo como é que funciona o aplicativo. Porque no nosso celular tem, mas olha como é que funciona. Não, mas eu quero ser sócio. Tá aí o Betinho explicando como é que faz. É uma grande oportunidade. Sem dúvida. E pós-pandemia, muita gente pensando em alternativas de negócio, né? E com baixo investimento. Eu acho que o que a gente quer muito do sócio é o seu relacionamento na cidade, aquela fome, vontade de empreender, não se esconder, de fazer acontecer. E tem espaço, né, Beto? Porque o mercado da mobilidade, em 2024, faturou 2,5 bilhões no Brasil. Está em plena expansão. Está em expansão, né? E quem não se ligar vai ficar para trás. Vocês estão em expansão, Beto? Nós estamos em procurando expansão, sócios, em plena expansão. O nosso foco hoje, o meu orientado como gestor, é a captação de sócios, né? É escolher as pessoas certas para abrir cidade e para tocar o negócio. Se vocês forem falar em expansão hoje dentro do Rio Grande do Sul, provavelmente nós vamos estar conversando, e diante deste cenário é que eu te digo assim, às vezes tu chega em casa, né, e diz, pô, no meu negócio não tá legal, tá faltando alguma coisa, preciso complementar a renda, mas eu não tenho dinheiro para investir. E eu me dou muito bem com todo mundo na cidade. Eu tenho a minha turma do futebol, eu tenho a minha turma do salão, minhas amigas da janta. Tá aí um negócio. Beto, eu lembro que os aplicativos começaram com uma, digamos assim, com uma classe de motoristas não muito interessados, desapegados e tal. Mas hoje nós temos engenheiros. Hoje nós temos um tipo de motorista trabalhando no aplicativo e contente. Sim. Muito contente. Eu vou te dar um exemplo, tá? Subiu o nível, né? Eu vou te dar um exemplo de Frederico, em especial, porque isso eu posso falar e comprovar. Em Frederico, eu tenho motoristas, e eu tenho um deles que em dezembro fez R$16 mil bruto. O que é o cálculo que a gente faz para o motorista? Para que as pessoas também entendam, não é isso não sobra para ele. Sim. Tem muita despesa. Claro, por isso o cuidado. E quando a gente pensa assim, quanto custa uma Coca-Lata? R$6, R$7. Esse é o preço de uma corrida para um motorista te buscar, te levar com um carro de 55, 60 mil reais, pagando a parcela. Esse motorista precisa ser valorizado. Esse é o nosso grande desafio, porque eu tenho que buscar o equilíbrio entre que não parem de chamar o passageiro, que ele não se sinta lesado com o valor, mas que o motorista também consiga atender a demanda e pagar suas despesas, porque senão ele vai se frustrar ali na frente. O carro quebra e ele não consegue consertar. Então a gente trabalha com um equilíbrio de cálculo de que a despesa de um motorista ela tem que ser na proporcionalidade. Não é só o combustível. Né? Não, depreciação, IPVA, olha, 35% é despesa. Perfeito. Fez R$100 no dia, não gasta os 100. O motorista tem que ter essa consciência. Mas eu ainda falo mais. Separa 50% e guarda no caixinha. Perfeito. Daqui 3 meses, 6 meses, tu já gastou os 35%, vai lá naqueles 15%. E o Garupa Pay faz isso, né? Ele segura... Não, depende da economia de cada, porque a gente não pode fazer isso, né? A gestão de conta é do motorista, é ele que precisa saber, porque a hora que ele tiver o dinheiro, a gente tem uma outra novidade, estamos fazendo o teste em uma cidade no Brasil, que é Frederico, eu acabo usando a cidade como teste, né? Orientado com o nosso CEO da empresa, o Marcondes, mas a gente está fazendo o teste de um aplicativo de combustível, aonde nós, sócios, subsidiamos no litro X centavos, ou seja, hoje o motorista de aplicativo de mobilidade em Frederico, ele do Garupa, ele paga mais barato a gasolina, e eu posso falar com propriedade porque tive por alguns anos postos de combustível e acompanho o preço de custo na refinaria e depois atravessado pela distribuidora, o nosso motorista paga mais barato que da distribuidora, não do posto, o preço de custo. Por quê? Além do desconto que ganha no posto, a gente subsidia 50 centavos. Então, por litro. Porque esse é o maior, é o produto que o motorista precisa. Ele precisa de um bom telefone, uma boa internet e combustível no carro e o carro em condições. Perfeito. Se a gente oferece isso, a gente vai chegando naqueles 35 para 33, 32, 30%. Aí eu tenho um motorista feliz. Eu tenho um motorista fazendo corrida satisfeito com o negócio.
não é fácil. Estamos em crescimento com esses produtos para melhorar para o motorista e, consequentemente, para o passageiro. Mas eu acho, Beto, que enquanto nós tivermos problemas no transporte público das cidades, como, por exemplo, Porto Alegre, esses dias eu peguei um aplicativo, perguntei para o motorista, tu trabalha de noite, trabalha de dia? Não, a minha maior receita é à noite. Eu digo, tá, entendi, é esse pessoal da noite aí que tem boate? Não, muito antes pelo contrário. Eu digo, opa, quem é? Não, são trabalhadores. É pessoal que sai de hospital, é o pessoal que sai de shopping, é o pessoal que não tem transporte na noite. Então, sabe, aquele pessoal que trabalha e sai da madrugada, aquilo ali é a receita dele. O transporte, o transporte hoje, ele apresenta muitas falhas na mobilidade. A mobilidade é um grande desafio para qualquer gestor. Perfeito. E eu falo, em uma cidade de 30, 40 mil habitantes, é ainda maior, porque a população quer transporte coletivo. Mas para ti ter a viabilidade de um transporte coletivo, eu fiz estudos para isso na cidade lá, na época. Para te viabilizar um transporte coletivo, tu precisa ter um fluxo de passageiro em cada parada de ônibus efetivo. Eu preciso que aqui desça 10, suba 5, lá desça 5, suba 10, para mim poder trabalhar com um preço de passagem, porque eu tenho um custo deste veículo rodando. Perfeito. Eu não tenho isso em cidades de 30, 40 mil habitantes. E aí a passagem custa 7, custa 8, perfeito, custa 5, não custa 2. E aí, com isso, a mobilidade através do aplicativo foi uma grande alternativa, porque nessas cidades não é obrigatório o taxímetro. Aí tu não sabe quanto custa exatamente uma corrida. Então, ok, até o momento era extremamente natural andar 4 quadras, como aconteceu em cidade do interior, e cobrar 30, 40 reais. Aí vem um aplicativo e cobra R$ 7,90, R$ 8,90. E o motorista está faturando porque ele está fazendo corridas recorrentes, ele deixa um passageiro, ele pega o outro. O meu grande desafio como gestor, nossos desafios como gestor é permitir que o motorista não rode vazio, porque aí ele é que nem um ônibus, ele tem que rodar com passageiro, ele não pode se deslocar, e o aplicativo tem que configurar de maneira que quem está mais perto chame. A gente ainda tem a possibilidade de dar pesos ao favorito, porque o Garupa tem isso. O Vlamir andou com esse motorista na noite e gostou dele. Quando termina a corrida, se tu favoritar ele, quando tu chamar de novo, vai cair para ele. Só não cai para ele se ele não tiver logado. Ou se ele estiver muito distante, que se torna inviável o deslocamento dele. Então, esse cenário todo montado é o grande desafio das cidades. O transporte coletivo urbano é difícil. E a cidade que não tem mobilidade, ela não tem desenvolvimento social e econômico. Perfeito. A gente levou isso, e a história, Vlamir, tu citaste, até no meu celular eu tenho, todo mundo tem um aplicativo. Semana passada eu dei uma entrevista em uma rádio que estava bem polêmico o assunto, com uma outra classe de mobilidade dentro da cidade, não um aplicativo. E um vereador subiu na tribuna, defendendo a outra classe, criticando o aplicativo de mobilidade, disse, pô, para aí, eu te faço um desafio, vereador. Abre o teu celular. Não tem aí. E eu quero saber se quando tu fez um curso lá em Porto Alegre alguma vez da Uverx, tu não andou com aplicativo. Tu não andou de aplicativo para ir no restaurante. Porque aquilo que é bom no grande centro, o teu cidadão, o teu eleitor pode utilizar também. Claro. É bonito para mim usar, mas para os meus eleitores não. Não, tá certo. E a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, Beto. Eu botei aqui o Garupa no meu celular e eu vou para todas as cidades. Tem Garupa? Posso chamar? Como é que tá a maioria das cidades dos grandes centros hoje do Rio Grande do Sul nós temos. Certo. Nós estamos avançando bastante. Eu posso citar, por exemplo, me falaste, vou para a Serra Gaúcha, vai para Bento e anda de Garupa. Que o seu Ayrton vai te atender lá, o nosso sócio, com todos os seus motoristas. Fui recomendado lá, eu fui no escritório do Horácio lá, e aí eu pedi para a menina, escuta, tem um aplicativo, eu só um pouquinho, vou chamar o Garupa aqui. Quem? O Garupa, né? Não, e se tu for para Uruguaiana, a gente tem lá, se tu for para Alegrete, se tu for para Bagé, se tu pegar a região da fronteira, né? O grande desafio é os grandes centros. Porto Alegre, a gente tem motorista aqui. Hoje de manhã estava o seu Bibiano ali no Whats, fazendo corrida para o Rio Sul. São empresas que a gente... Porque o Garupa também presta serviços para empresas. O delivery, né? O delivery ou o objeto. Porque a gente tem essa possibilidade. A gente faz contrato, por exemplo, né? O Vlamir, aqui no podcast, ele tem as demandas de ter que levar documento, buscar documento. Com carro,
a gente faz esse serviço. Tu assina um contrato conosco, tu nos paga por mês, a gente libera aqui no sistema, tu pode chamar 10, 15, 20 carros ao mesmo tempo, tu acompanha no mapa todos os carros rodando, tu tem relatórios de quilometragem, distância e o custo de cada corrida. Então a gente faz isso e tem hoje grandes empresas, mercados, atacados, onde a gente faz até entrega. Mais uma oportunidade para aquele sócio que tu está falando aí, está procurando. Como é que eu começo na cidade de operação? Começa por uma empresa. Tu já vai ter um cliente com receita recorrente. Bate lá no super, lá, posso entregar os teus senta, toma um chimarrão, mostra que tu é a solução para ele que tem um carro de 70 mil para fazer entrega, às vezes 2, 3 funcionários, o risco de estar na rua esse carro, ele pode estar fazendo tudo terceirizado. Sensacional, Beto. Olha, Beto, terminando aqui o nosso podcast, pessoal, uma grata surpresa, mas uma grata surpresa mesmo, porque a gente convidou o Beto para vir falar do aplicativo, mas pela curiosidade de saber como é que funciona, né? Mas surgiu aqui uma oportunidade de negócio. Você que acompanha os nossos conteúdos, né? Não só do Pod Business, mas todos os conteúdos, nossos partners aqui também, devem ter ficado surpresos também com a entrevista maravilhosa, com a participação do Beto aqui no nosso Pod Business, com essa explicação, como é que funciona a coisa. E é uma oportunidade maravilhosa para quem está procurando, de repente, um investimento, quem está procurando uma renda extra e tal. Pô, Beto, fiquei muito satisfeito, bacana mesmo, não só com a tua entrevista, mas com a tua empresa lá, cara, que coisa sensacional, bacana. Parabéns, Beto. Obrigado por receber o nosso convite e ter aceito esse convite e dar essa explicação maravilhosa para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Esse tipo de negócio deixa a gente com a mente muito ativa, né? Porque tecnologia todo dia é uma novidade. Sem dúvida. E a gente está buscando aí ofertar numa necessidade de mercado algo que passa a ser uma solução para as cidades. Eu não sou prefeito, mas fui prefeito, mas hoje se eu fosse prefeito, eu ligaria para o Betinho e falaria, cara, bota aqui na minha cidade, porque é mobilidade, vamos trazer aqui, vamos achar um sócio aqui na cidade, porque a gente sabe a importância para uma cidade quando aquela senhora pode atravessar a cidade com 8, 9 reais e ir para o mercado, e o motorista ainda esperar e depois levar lá para casa. Que bacana. Agradecemos então o nosso convidado de hoje, né? Roberto Ferini Júnior, o Betinho, né? O Betinho do Garupa, né? Que todo mundo conhece, gestor do Garupa aqui no Rio Grande do Sul. Então, e mais uma vez nós convidamos vocês a se inscrever, né? Para ficar sabendo dessa e outras histórias que a gente conta aqui no Pod Business. Quer dizer, nós não, eles contam para a gente aqui, você fica sabendo das oportunidades de negócio, da inovação. Tudo isso tem no nosso canal. Inscreva-se lá, você que está inscrito lá, consegue acompanhar com a gente. Beto, obrigado pela tua participação aqui no nosso Pod Business. E eu tenho certeza que daqui para frente eu vou te chamar de novo aqui. Nós vamos ter mais surpresas ainda. Nós vamos ter muita oportunidade de conversar. Bacana, o universo é maravilhoso. Ele nos permite essa possibilidade de pessoas boas se conectarem. E a gente fica 100% à disposição de vocês. Meu nome, em nome do Maurênio, toda a nossa equipe lá da M-Store, te agradeço pela essa bela explicação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência e fiquem conosco. Um abraço a todos. Pod Business, o podcast da M-Store.